Olá pessoal, tudo bem por aí? Ok? Vamos lá então, nono ano, na nossa aula de número 3 de produção de texto, tá? Então agora nós vamos falar sobre o texto número 3 do segundo bimestre, tá? Nós vamos começar a usar, a partir de agora, a apostila número 2 de língua portuguesa, tá? Então, sempre que eu mencionar alguma coisa, vocês deem uma olhadinha lá, tá? Que eu vou falar a página para vocês olharem e se localizarem, se orientarem pelas instruções de lá. Então, vamos lá, ó. Vocês estão aprendendo com a professora Ana Paula a respeito da quarta capa, né? De um livro, por exemplo, que é onde vem as informações que deixam o leitor curioso, né? Então ele tem que colocar palavras-chave, expressões que façam com que a pessoa adquira aquele livro, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ficar observando aí a quarta capa quando eu posso, né? Quando eu vou em alguma livraria, para poder saber mais ou menos do que se trata aquele conteúdo, né? Tá? Então vamos lá. O que vocês vão produzir essa semana pra gente? Produzir um texto de quarta capa de um livro de aventura destinado ao público infanto-juvenil. Então, veja bem, não é uma coisa aberta, eu fechei, né? Então, eu quero quarta capa de um livro de aventura destinado a um determinado público. Então, vocês têm que tomar cuidado em relação ao quê? A linguagem. Nós estamos falando com infanto-juvenil. Então, nós não podemos usar palavras muito, como se diz, complicadas, né? Eles precisam, e essa faixa etária é uma faixa etária mais, talvez até difícil da gente prender a atenção deles, né? Então, a gente tem que ser muito específico e aguçar a curiosidade do nosso leitor, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ao público infanto-juvenil, tendo como tema a experiência de uma menina vivendo nas ruas de uma grande metrópole, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, vocês vão, ou de fora, se vocês preferirem, né? Pode falar de, sei lá, Londres, Nova York, cidades grandes em que a pessoa se encontra sozinha, tá? Mas a partir dali, ela vai passar por várias experiências, boas e não tão boas assim, tá? Então, eu quero que esse público, ele se sinta interessado em saber por quais perrengues, vamos dizer assim, né? Por quais experiências essa personagem passou, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nas páginas 15, 16 e 22 da apostila, nós temos lá algumas coisas especificando isso. O que é quarta capa, além de vocês já terem estudado com a professora, né? Então, deem uma olhadinha lá do que se refere à quarta capa. Tem uma atividade que está falando sobre o público infanto-juvenil. É um texto e depois parece que vocês têm algumas perguntas para serem respondidas, alguma coisa do tipo. Então, deem uma olhadinha lá e leem essas páginas que eu mencionei, tá? Para vocês terem uma noção do que vocês vão produzir. Ótimo. Então, ó, como nós estamos sempre com data, né? E precisamos que vocês entreguem isso com o prazo determinado, não deixem para a última hora, tentem fazer antes. Vocês, nesse meio aí, vocês têm um final de semana. Se for uma horinha, vocês conseguem produzir um texto legal, se concentrem um pouquinho, tá? Reservem esse tempinho para produção, façam isso, faça essa prática uma rotina na vida de vocês. Poxa, sei lá, sábado à tarde, 3 horas da tarde, das 3 às 4 eu vou ficar quietinha num canto que eu vou fazer a produção de texto. Faço a produção de texto, mando para a professora e pronto. Aí eu vou me preocupar com as minhas outras atividades que eu tenho, tá? Então não deixem para fazer correndo na última hora, vocês têm tempo para isso, tá bom? Então o prazo dessa semana é dia 13/7
ao meio-dia, tá? A partir dali eu não aceito mais, como nós já combinamos. Tudo bem? Caso haja alguma dúvida, é só me perguntar no chat que a gente esclarece. Thank you so much, tá? Obrigada pela atenção e até a próxima aula. Até mais!